Oi, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei o horário que vocês vão ver, né? Bem-vindos ao canal, meu nome é Marlene e hoje eu vim trazer para vocês um trabalhinho com macramê, tá? Esse é um pedido das minhas amigas muito queridas, Dona Edna, Cida, Claudinha. Quero aproveitar e agradecê-las, né? Pelo carinho, pelo apoio, tá bom? Espero que vocês gostem e façam aí esses chaveirinhos, tá bom? Bom, eu vou trazer dois modelos. Esse modelo que eu fiz, que parece uma florzinha, ó. Nós vamos trabalhar com esse nó de laçada. Esse nó de laçada, ele geralmente é aquele nó que a gente usa para iniciar o trabalho, tá vendo, ó? Que ele fica com essas voltinhas. Mas aí, conforme eu vou fazendo, a gente vai conversando sobre nós, sobre o macramê, tá? Algumas dicas, aquilo que eu tô vendo nos trabalhos que eu tô fazendo. E aí eu vou passando para vocês, tá bom? Então, esse modelinho, né? É um modelo simples de fazer, mas ele fica bem bonitinho, né? A gente pode usar para dar de brinde quando a gente entrega alguma mercadoria, a gente pode usar para dar de presente, enfim, né? Tem uma infinidade de ideias aí, né? Então, ó, a gente vai fazer esse outro modelo também, que é rapidinho, eu vou explicar para vocês no final, que é o nó Josefina, é conhecido também como nó infinito. E isso eu resolvi fazer, passar para vocês em homenagem à minha mãe, né? Mês que vem já é vai vir o Dia das Mães. Minha mãe já é falecida e em homenagem a ela, como esse nó tem o nome dela, né? Aí eu vou passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou usar? Gente, vou utilizar esse cordão, ele é um cordão de algodão, ele tem essa alma dentro, ó, que eles costumam falar que é alma, que são esses fiozinhos, ó, tá? Esse é de 4 milímetros, mas vocês podem escolher qualquer fio que vocês achem que vai dar para fazer essas tramas, tá? Nesse chaveirinho eu escolhi esse de 4 milímetros, mas pode ser de 5. Eu acho que até o de 6, acho que talvez dê para fazer, não é tão grosso, né? A única coisa é que vai ficar, a peça ela vai ficar mais, como eu posso dizer? Ela vai ficar mais grossinha, né? Tá vendo, ó? Se vocês optarem por fazer com o cordão barroco, por exemplo, que o cordão barroco, ele tem esse número 6, né? Que ele é um pouco mais fino, tá vendo, ó? A espessura. Esse fio barroco, ele fica bonito, ele tem uma maciez para fazer, para trabalhar. E ele ficaria dessa forma, ó, tá vendo, ó? Esse mesmo ponto nesse fio que eu mostrei do barroco para vocês. Aí eu fiz uma opção de colocar uma continha de madeira menor, que é número 8. Eu fiz também, desfiei aqui, ó, a parte da franja, porque ele vem com os fios, né? Ele tem vários fios que você vai, tá vendo? Você pega e vai desenrolando. Se você tentar pentear, que às vezes a gente pode dar uns efeitos, né, nas franjas, penteando, com um pente simples mesmo, assim, ó, pentinho simples. O que eu percebi nesse fio? Tem a raqueadora também que a gente usa no pet, né? Que a gente pode usar também, que ela vai dar um efeito legal também nas franjas. Mas tudo isso, gente, depende do fio, tá? O que aconteceu? Ó, eu tentei passar a raqueadora aqui para ver qual era o efeito que ia dar. Ó, o que acontece? Ela quebra o fio e sai bastante algodão, tá? E aí eu achei que não ficaria interessante, então eu só achei melhor desenrolar.
Eu comecei a fazer para ver o efeito, mas não deu certo, tá? Tudo é experiência, né? A gente vai... Porque existe uma infinidade de fios. Ó, esse barroco que eu falei, esse Euro-Roma espesso, ele tem 24 fios aqui, ó, dentro dele. Ele é bem maleável também, só que tem trabalhos que não ficam firmes, né? Eles ficam mais mole. Eu até fiz um chaveirinho aqui para mostrar para vocês com esse fio do espesso, para vocês verem que fica parecendo uma lã, ó. Ele parece que fica uma lãzinha. Essa cor é a cor bege, né? Lembra um nude, mais ou menos. E a gente pode fazer uma infinidade de coisas, uma infinidade de trabalhos, tá? Como ele ficou bem... o Josefina, ele não ficou tão visível nesse daqui como nesse, olha que diferença, né? O mesmo trabalho. Eu acabei optando por colocar um brilhinho aqui, ó, tá vendo, ó? Pra ficar mais bonitinho, e eu achei muito legal, assim, a franja dele, né, dos 24 fios que você vai desenrolando, também, esse dá pra passar o raqueador, não sai tanto, mas ele não dá aquele efeito liso, né, ele só dá esse efeito assim, tá? Tem tipos de fio que ele fica bem lisinho quando você, alguns barbantes, tá? Esse mesmo aqui, ó, que é o cordão, ele tem essa alma, ele tem vários fios aqui. Se você tirar essa capinha, que é uma capinha que ele tem aqui, ó, você conseguir tirar essa capinha, dá um efeito legal nos fios, ele não fica tão enrolado, tá? E aí vai variando, gente, vai variando. Nesse chaveiro aqui, ó, eu dei uns nós, que chama nó barril. Esse nó barril, geralmente, ele é com 4 voltas. Mas como ele ficou curto aqui, né, não dava para dar todas as voltas, eu fiz com 2, tá? Ó, tá vendo, ó? Ele dá um efeito assim de enroladinho, tá vendo, ó? Parece um barrilzinho. Quando você faz com 4 voltas, fica mais bonito ainda. Mas não faltará oportunidades de eu, qualquer hora, trazer outros trabalhos, né? E vocês conhecerem também, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui do lado, para depois a gente ir fazendo a peça. Eu peguei aqui, ó, esse cordão de 4 milímetros, um pedaço de 1,5 m, tá? Eu peguei 1,5 m, ó, tudo isso, tá? Um pedaço e 2 pedaços aqui, ó, que é o centro, que a gente vai colocar no centro, 1,20 m, tá? Aqui, ó, 1,20 m, tá? Aí são dois pedaços de 1,20 m e um de 1,50 m, 1,5 m. Vamos começar? Ah, estou esquecendo de falar, né? Ó, eu peguei aqui 2 modelos aqui pra pôr no chaveiro. Esse mosquetão, tá? Que a gente vai trabalhar nessa parte aqui. Ou uma argola, né? Que a gente deixa essa corrente para pôr mais... Às vezes a pessoa quer pôr chave, quer pôr mais coisas, né? Pra pendurar. E eu deixei aqui pra gente usar, né? Um chaveirinho eu vou fazer com essa, o outro eu vou fazer com essa. Aí, o que que eu faço? Eu pego esses 2 fios... a gente também vai usar um pouquinho de fita crepe para pôr, pra gente poder colocar as contas, tá? As contas eu peguei, ó, essas duas são de 14. Aí eu vou explicar para vocês como que eu faço para colocar. Tem essa opção aqui quadradinha, ó, que é 6... Ele tem 6 milímetros por 1 centímetro. E esse daqui que é número 8, tá? Que é aquela menorzinha que eu falei. Então, vamos lá. Eu vou pegar, ó, esses fios, a gente vai dividir ele no meio, tá? Nós vamos colocar assim, ó, dividir no meio, tá? Espero que esteja dando para vocês verem aí. Aí, ó, por cima, eu vou colocar aqui
no mosquetão. Vou passar, desculpa, vou passar o fio aqui, ó, aqui dentro. E vou puxar e deixar bem firme aqui, ó, tá? Bem firme. Eu quero esse efeito que é como se fosse o lado direito do meu chaveiro, tá bom? Então, vamos lá, o outro fio. Colocar no meio para deixar tudo certinho, tá? Aí, eu vou colocar o outro também do mesmo jeito, por cima, ó. Passo por cima, faço a argolinha, né? Coloco aqui dentro, ó, as perninhas, puxo e ajeito tudo aqui para ficar certinho os dois lados, tá? Aí eu vou acertando aqui para ele ficar aqui retinho. Como esse mosquetão ele é um pouquinho menor, né? Que eu queria até um mais larguinho, mas eu não acabei não encontrando. Eu vou tentar deixar eles de uma forma aqui que fique, tá vendo, ó? Que fique do mesmo, dando o mesmo tamanho aqui, assim, tá? Então, esse é o início, tá? Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa prancheta, ó, pra dar apoio. E aí, eu vou colocar aqui, pra segurar. Esse fio do meio, ó, fio do meio, eu vou pegar, vou deixar um pouquinho irregular aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? E vou colocar um pedacinho da fita, que é pra gente poder colocar a conta de madeira, tá? Por quê? Vocês vão entender. Essa conta de madeira, vou pegar um pedaço aqui. Essa conta de madeira, ó, vou pegar firme aqui, vou deixar um pouquinho pra fora, ó. Tá vendo? E vou enrolar aqui de uma forma que fique assim, tá vendo, ó? Pra poder colocar a conta de madeira e puxar com os fios, pros fios, tá? Então, vou fazer isso nesse do meio, que é esse que tá aqui no meio. Esses dois é o que a gente depois vai trabalhar eles naquele nó de laçada, tá? Esse nó é o nó que chama nó de laçada, nó inicial, tá? No macramê. O ideal seria que ele ficasse os dois retinho aqui, né? Mas ficou um pouquinho inclinadinho, mas tudo bem, não vai dar, tá vendo, ó? Depois no chaveirinho não vai ficar feio, né? O efeito. Se você quiser fazer um trabalho onde você vai colocar ao contrário, você vai colocar ele para frente e encaixar e essa parte ficar para trás, não tem problema nenhum, vai de gosto. Às vezes você quer seu trabalho sem esse efeito aqui. Eu quero essas voltinhas para frente, tá? Tudo é questão de gosto, tá? O macramê é uma coisa, gente, é uma terapia que existe esses nós, assim, principais, né? Que eu posso dizer. Porém, existe uma infinidade de variantes. Uma infinidade de laços, de nós que foram surgindo, né? Ao longo da história da civilização toda, porque o macramê existe antes de Cristo, então vocês imaginam, né? Uma coisa bem antiga. Então, vamos lá. Esse fio que eu peguei de 1,5 m, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar ele no meio. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa primeira parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é esse nó, que eu vou explicar pra vocês como que é o nome. Então, eu pego os fios aqui, eu coloco o meio aqui embaixo, né? De um lado e do outro, tá? Deixei certinho no meio. Aqui, tá?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês meçam, tá? Você mede. Tá dando pra ver, gente? Vou trazer um pouquinho pra cá, né? Pera aí, um pouquinho só. Senão vocês não conseguem ver, né? A trama. Aí, o que que eu faço? Eu costumo começar pelo lado esquerdo, tá? Às vezes, se você não lembrar, você dá um nozinho assim, ó, pra saber que você começou por esse lado. Mas não há necessidade, não. Eu faço por fazer, tá? Por quê? Esse nó que a gente vai fazer é um nó que se chama... Olha só, para vocês terem ideia de nomenclatura. Ele é um nó que é chamado duplo, nó duplo. Ele é chamado de nó chato, que ele é achatado. Ele é um nó que é chamado de... Peraí, nó duplo, nó chato, nó quadrado, porque forma um quadrado. Porque, ó, você começa com esse lado esquerdo que eu falei, eu começo pelo lado esquerdo. Eu costumo passar ele por baixo, tem gente que às vezes passa por cima. A única diferença é que se você passar por cima, ele vai vir pra cá, ó, pro outro lado, vai passar por baixo desse outro, para poder esse daqui, esse outro fio, vir aqui por dentro e fazer o trançado aqui, ó, porque eles têm que trançar. Eu costumo usar por baixo, que eu já acostumei, então eu coloco assim, ó, eu passo ele por baixo de tudo isso aqui, do centro, né, que essas linhas do centro. Aí eu venho para esse outro lado, tá vendo esse outro fio aqui? Eu passo ele por cima desse fio. Tem gente que fala que quando você faz isso, ele se transforma num 4, no 4 aqui. Tá? Mas aí tanto faz, é uma alça, né? Que você fez. Aí quando você fez pra cá, você veio pra cá, você pôs por cima desse, esse vai vir pra cá e vai passar por dentro desse aqui, ó, e formar a laçada. Aí já saí do meio, deixa eu tentar voltar ele. E aí você vai levar ele até lá em cima, tá vendo, ó? Aonde você quer travar aqui, tá? Então, esse é o primeiro lado, tá vendo? Ele ficou assim? É o primeiro lado. Vamos empurrar, que eu quero ele bem lá em cima. E dar uma apertadinha. Não precisa apertar tanto não, tá? Só para ele ficar firme. Agora, eu fiz do lado esquerdo. Agora, ele tá aqui do lado direito, tá vendo, ó? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir de novo por baixo desse. Por cima desse aqui, ó, desse lado. Esse vem pra cá, passa por cima de todos, entra aqui dentro e cruzou. Certo? Aí, você vai fazer a finalização desse nó, que é chamado de nó duplo. Eu acho que o que mais fala é nó duplo, mas tem esse nó quadrado também que falo. E nó chato, às vezes, depende muito, né, do artesão, quem tá fazendo. O importante é que tem várias nomenclaturas, mas é um jeito só de fazer, tá? Então, eu já dei esse primeiro nó quadrado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essas duas daqui, ó, tá? Essas duas daqui eu separo e essas duas eu separo pra cá. Essa do meio é aquela que a gente fez pra colocar a conta. A conta de madeira que eu vou usar, que eu escolhi, essa daqui pra dar um destaque, né? É a de 14 que eu falei. O que que acontece? Tá vendo os furinhos? Se eu for passar assim, ela não vai passar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa tesourinha que eu tenho, que é de bordado, né? Eu coloquei ela aqui, ó. Ela vai sair um pouquinho da... Eu vou até fazer aqui no cantinho, porque ela sai a madeira.
você vai fazendo isso, ó. Até o furo, ele vai aumentando, tá vendo? Ó, dos dois lados. Fiz isso, é como se eu fosse raspar a madeira, né? Pra ficar mais fácil, pra ela encaixar aqui, ó. Que aí fica mais fácil de eu passar de um lado pro outro. Porque como tem dois fios aqui, fica bem apertado, tá? Se não, existem... Opa, gente, desculpa. Existem... Eu fui puxar, puxei tudo. Como diz a minha amiga, olha a labirintite, né? Melhorou, gente? Espera só um minutinho, deixa eu só acertar aqui. Pra vocês não deixar de visualizar. Então, aí existem algumas madeiras que talvez tenham esse furo maior. Aí vai depender, tá? Mas essa daqui é o suficiente pra gente colocar. Deu certo. Ela ficou justa, mas ela deu certo. Aí, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu não vou trazer até aqui em cima, tá? Até aqui em cima, né? Tá vendo, ó? Eu vou deixar um espacinho aqui de quase de 1 centímetro, mais ou menos, tá? Que é esse, tá vendo, ó? Essa distância aqui, ó, tá vendo? Que é pra dar esse efeito da flor fechando. Agora, o que que eu vou fazer? Esse primeiro fio, eu vou trabalhar com ele, usando esse fio 3 vezes, que é pra fazer esses nó de laçada que eu falei. Então, como que eu vou fazer? Eu pego esse fio, ó, eu passo ele por cima, eu entro aqui no fio, esse é como se fosse um fio guia. Eu seguro ele e eu trago isso, ó, essa voltinha até aqui em cima, tá? É desse jeito, ela vai ficar essa voltinha aqui, ó. Trouxe aqui em cima. Agora, eu vou pegar esse mesmo fio e eu vou trazer ele por baixo. Agora não é mais por cima, é por baixo. E eu vou trazer ele até lá em cima, ó, com essa mesma voltinha. Tem que dar essas voltinhas. Por quê? Pra ficar desse jeito aqui. Aí eu aperto, ó, seguro aqui. Eu dou uma apertadinha pra ele ficar bem firme. Certo? Vamos fazer mais uma vez. São 3 vezes, ó. Pego aqui, trago, fiz a volta, passo por baixo, trago e faço a mesma coisa lá, tá? E ajeitando, né, gente? Tem sempre que ir ajeitando para ficar retinho. Tomar cuidado, às vezes, que isso aqui é como se fosse dar um nó, ó. Se eu fizer isso, ó como modifica, tá? Prestar atenção nisso. A volta é assim. Você pegou esse fio guia, que é esse que a gente tá fazendo todas as voltas, e você vai trazer, ó, delicadamente, até ele formar a viradinha, tá? Mesma coisa, vamos fazer por baixo, pra finalizar esse ponto. Ó, aí a gente finalizou aqui, certo? Peraí. Finalizamos, ó. Certo? Puxa. Ficou assim, ó, tá vendo, ó? A mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer desse lado. É como se fosse um espelho. Tá? Então, vamos lá. Esse fio daqui, o primeiro por cima. Esse fio guia segura, leva até lá embaixo, ó. Faz a voltinha. Traz por baixo. Dá a mesma voltinha. Laça, ó. Laça. Traz até aqui em cima, ó. E finaliza. Então, o nó tem que ter 2 passadas. Sempre, esse nozinho, tá?
Aí eu trago por cima, venho pra cá, levo lá, ó, faço a voltinha, ó, né? Ajusto. O primeiro pontinho não precisa ser muito forte. O segundo por baixo. Agora, o segundo a gente já prende, porque como vai prender, né? Segura o fio guia, leva, e aí dá uma puxada pra prender, tá? Agora o último, né? Passa por cima, traz. É que como eu tô fazendo ao contrário, às vezes eu não tenho muita visão aqui. Ó, traz pra cá. Traz a voltinha, né? Às vezes empurra com a unha, tá? Agora faz por baixo, pra finalizar. Segura o fio guia, sempre segurando pra dar apoio, tá? Ó, traz a voltinha e fechou. Certo, gente? Ó, procurar deixar na mesma altura, tudo direitinho, porque nós vamos pegar agora aqui, ó. A coisa tem que ficar reto também aqui, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos juntar esses 4 fios, ó. O do meio, mais esses 2 aqui, assim. E nós vamos fazer o mesmo nó quadrado que nós fizemos no início, né? O nó duplo. E vamos fazer aqui. Passa por baixo, passa por cima desse. Esse volta, passa por cima de tudo e fechou. Segura, sempre segurando os fios para ficar retinho. Dá uma ajustada aqui, ó. Uma apertada. Pra ele ficar mais... para dar o efeito da florzinha, tá? Aqui a gente já vai arrumando, ó. Mesma coisa agora. Como nós vamos fazer 2 partes, vamos pôr a outra bolinha, né? Deixa eu tirar essa madeira aqui pra entrar. Eu já devia ter feito, né, pra adiantar, gente. É que eu quis mostrar pra vocês e acabei esquecendo. Acontece, né? Depois a gente tem que limpar essa sujeirinha aqui, senão já viu. Então, vamos lá, vamos pegar o fio de dentro, né? Que é esse fio que tá aqui com o passadorzinho. Vamos trazer, né? Às vezes, a gente precisa até do alicate, auxílio do alicate para passar. Vamos precisar fazer mais um pouco, peraí. Essa bolinha, ela tá mais fechada. Gastar mais um pouquinho da madeira. Vamos ver se já deu. Senão não vem, né? Ela não passa. Que é bem grosso, fica bem grossinho, né? Aí, passou. Quando você comprar esse cordão, ele tem sem alma, que ele é mais mole. E aí ele não é tão rígido, né? Tá? Então dá pra usar também. Vocês vão testando, gente, sabe por quê? Existe tanta coisa, né, de macramê. Existe também o próprio cordão macramê que a Círculo lançou junto com esse espesso. Espesso não, o barroco. O espesso não é da Círculo, é da Euro Roma. Aí, a gente vai trazer essa bolinha, a mesma coisa, ó, deixar aquele espaço, né, daqui de 1 centímetro mais ou menos. Agora, vamos fazer a mesma coisa, vamos começar de novo. Fazer os pontinhos, ó, aí por baixo agora, e sempre daqui pra cá, tá? Ó. Fez o primeiro ponto, apertou. Vamos fazer outro. Ó. Por baixo. Traz pra cá. Fechou. Sempre apertando, ó. Vamos fazer o terceiro. Ó.
Vamos trazer ela assadinha. Às vezes empurra com a mão para formar o rolinho, né? Por baixo. Só prestar atenção nessa parte que eu falei. Que como é uma laçada, que é como se fosse dar um nó, se você fizer assim, ele vai ficar um nó. Não vai ficar esse efeito, tá? Eu vou fazer desse outro lado para adiantar e já volto com vocês. Pronto, ó. Finalizei aqui, né? O outro lado. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos juntar essas 4 partes e vamos finalizar aqui o ponto duplo aqui, né? Então, eu vou pegar esse lado, vou passar por baixo, passar por cima, vem aqui, fechou, ó, segura tudo aqui, fecha bem, pra ficar bem fechadinho, né? E vai arrumando aqui, ó, pra ele ficar bem retinho, tá? Vai sempre ajeitando. Agora, faz, né, do outro lado, esquerdo pro direito, ó, direito pelo esquerdo, e aí, vamos fechar esse ponto quadrado. A gente fechou o ponto quadrado, tá tudo acertadinho. Agora, a gente vai finalizar aqui, né? Aqui no caso, gente, eu vou medir mais ou menos aonde eu quero. Se eu quero uma franja mais curta, curtinha, se eu quero mais longa, tá? Aqui eu tinha posto 10 centímetros, mas eu dei os nó, então ficou desse tamanhinho aqui, mais ou menos. Deixa eu ver aqui na régua. Mais ou menos 6 centímetros, tá? De franja. Aqui, no caso, como eu não vou fazer os nós, eu só vou demonstrar pra vocês como é que é o nó. Eu vou deixar ela um pouco mais comprida, depois eu vou cortar. Por quê? Pra fazer o nó, senão a gente não consegue, né? Dar o efeito. Ó, isso tudo que sobrou aqui, a gente guarda, porque às vezes tem trabalho que você precisa de pedaços pequenos. Então, a gente vai guardando, não vai jogando fora, tá, gente? Então, ó, tá certo que ele ficou enorme, né, aqui. Mas só pra demonstrar o nó. Se eu for fazer um barril, eu tenho que dar... É como se eu fosse pegar essa corda aqui, ó, essa laçada, e fosse passar 4 vezes aqui, ó. Tá? Não vai dar porque tá curto, tá vendo, ó? E aí, depois eu vou puxar pra dar o efeito aqui do nó, tá? Vou puxando e vou abaixando. Ele vai ficando parecendo um barrilzinho. Mas como eu não quero esse efeito, eu quero deixar ele assim, eu vou cortar um pouquinho mais e vou deixar ele assim pequeno mesmo, tá? Esse daqui. Vai da criatividade, gente. Vocês fazem o que vocês quiserem, tá? O chaveiro, vocês acham bonito comprido, acham bonito curto, enfim, o que vocês quiserem fazer, tá? Olha que bonitinho que ficou lindo. Certo? E aí, a pessoa coloca uma outra argola aqui, né? Pra pôr chave, se quiser. Ou então, porque essa argolinha aqui, ela é adaptável, né? Aí, você pode pôr uma argola aqui, pendurada e com as chaves. Ou então, isso daqui põe na bolsa, tá? Tem várias utilidades. Se você for fazer um trabalho onde você não quer pôr coisas, quer pôr uma argola de madeira, você pode pôr uma argola de madeira, aí você pendura na porta, você põe em algum... para enfeitar algum lugar, enfim, infinitas possibilidades, tá bom? Então, tá aqui o nosso chaveirinho, nesse modelinho, esse com os nozinhos, esse sem, e fica tudo lindo, né? Agora, em homenagem à minha mãe que eu falei, nós vamos fazer esse nozinho Josefina, tá? Aí, eu vou fazer nesse aqui.
Aí, o que que a gente faz? Eu preciso de 2 fios de 1 metro, mais ou menos de 1 metro. Então, eu vou pegar esse mesmo cordão, que é mais fácil de trabalhar com ele, né, pela espessura. E eu vou fazer com esse aqui, ó. Vou desmanchar esse daqui que já tá aqui. Tá vendo? Eu tinha feito ele porque eu ia falar pra vocês que o seguinte, se vocês fizerem um trabalho aqui do nó invisível, que é o nó escondido, que chama, também, vocês podem fazer esse nó escondido aqui e aqui, e de repente formar um brinco, colocar pedrarias aqui, que nem eu fiz nesse, ó, tá? As pedrinhas. Tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer, gente. Muita coisa. Tá bom? Mas é um nó tão bonito, né? Ele fica um visual tão bonito. Tem gente que faz colar com ele. Então, é esse chaveirinho aqui. Eu vou pegar 1 metro dele. Rapidinho, gente. Espera só um pouquinho. Pra gente fazer. Eu devia ter cortado já, mas eu acabei esquecendo, gente. Vocês desculpam. Então, vamos lá. 2 fios de 1 metro. Acho que vai até sobrar. Essas medidas, geralmente, é por causa das laçadas, né? Que a gente pega. E também é uma coisa assim que é pra mais, tá? Geralmente é pra mais. E aí, a gente vai fazer isso, ó. Nós vamos pegar, vamos colocar... Ah, disfarça. Eu peguei o fio e não cortei. Peguei 2 fios, então, de 1 metro. E nós vamos trazer pra cá. Então, ó, essa parte que abre eu vou deixar pra cima. Essa correntinha pode deixar aqui do lado. E aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr por cima, que eu quero o mesmo efeito, tá? Eu quero essa parte pra frente aqui. Essa... E vou fazer a mesma coisa com o outro. Certo? E passo também pra cá. Aperto. Ó, eu quero bem justinho, tá? Bem justinho, ó. Os fios aqui. Certo? Ajustou. Colocou. Agora, o que que a gente vai fazer? Aqui é o seguinte, o segredo dele é... Primeiro, a gente vai fazer o nó escondido aqui para juntar tudo aqui, tá? Então, ó, aqui eu peguei esse fio de juta que eu comprei, tá vendo? Ele tem uns pontinhos dourados, achei que fica bonito. Eu vou fazer igual, esse fio aqui, ó. Ele é juta com lurex, tá? Ele é... Eu não sei a espessura dele, mas está escrito 2 cabos. Eu acredito que ele deve ter 2 fios aqui entrelaçado, né? Por isso que é 2 cabos. Aí, ó, a gente usa o quê? Uns 30 centímetros, no máximo, né? Porque a gente vai fazer 5, 6 voltas só aqui. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu junto tudo aqui, ó. Eu ponho ele pra cima, faço a voltinha, ó. Que esse nó escondido, ele é feito assim, tá? Aí, eu vou pegar, segurar ele aqui, ó. Fazer a volta, segurar ele. E aí, eu vou fazer isso, ó. Eu quero ele bem em cima aqui, ó. Bem na ponta. Então, eu vou dar 6 voltas aqui. 2, 3. E vou pegar firme aqui. 3, 4. Pra ele não desmanchar. 5 e 6. Tá? 6 voltas. Fez as 6 voltinhas, coloca o fio dentro da argolinha que você fez aqui embaixo, segura o fio, puxa ele pra cá pra esconder, ó. Ó, ele tá escondido. Aí, escondeu, você dá uma apertada tanto de um lado como do outro pra ele ficar bem firme aqui.
tá? E pronto. Já ficou bem firme. Aí a gente corta o excesso dos dois lados, ó. Aqui e aqui. Tá? E aí, o que que a gente faz? Vamos começar nosso processo. Agora, aqui é só cuidado, né? Porque esse nó, você tem que ir ajustando ele e acertando, tá? Então, como que eu começo? Eu pego aqui esse lado, ó, eu vou fazer uma barriguinha, como se eu fosse fazer, ó, uma volta. Tem gente que fala que é como se fosse fazer um peixinho, ó. Faz um peixinho e deixa aqui o rabinho, ó, tá vendo, ó? O rabinho do peixe. Aí, você fez desse lado, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra cá, eu vou fazer pra cá, certo? Ó, fiz pra cá, agora eu vou ao contrário. Então, eu vou passar em cima do rabinho do peixe, tudo retinho, tá vendo, ó? Tomar cuidado com isso. Aí, tá vendo aqui, ó, gente? Eu vou passar por baixo aqui, ó, certo? Aí, eu vou entrar aqui, vou passar por cima desse daqui da volta, vou entrar aqui, ó, e sair aqui. Ó, eu vou fazer isso, tá? E aí, eu vou tentar acertar aqui pra ele ficar reto, pra ficar do mesmo tamanho. Tá vendo, ó? Ele cruzou aqui em cima, ó, cruzou aqui em cima, passou por baixo, passou por cima, passou por baixo, passou por cima, cruzou. Tá vendo? Não é difícil, é só vocês, se vocês tiverem dúvida, vocês voltem o vídeo que eu expliquei e faz novamente. E aí, ó, tá vendo? Eu quero ele aqui em cima. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levar ele lá pra cima, certo? Então, eu vou ter que puxar aqui, ó. Vou ter que puxar aqui e levando ele lá pra cima. E acertando. Levando pra cima e acertando. Tá? E não esquecer de deixar eles reto. Se virar, desvira. Tá, ó. O segredo é ir ajustando e acertando. Quero um pouquinho mais pra cima. Aí, acerta de um lado e acerta do outro, pode ficar reto. Tá? Pega na mão assim, ó, que fica mais fácil. E vai trazendo de um lado para o outro. Tem gente que gosta dele aberto, abertinho. Eu prefiro ele mais fechadinho, assim, ó, para dar esse efeito mais fechadinho. Então, vamos fechar um pouquinho mais aqui. Tá? Vamos trazendo e fechando ele. Vai vendo onde precisa ajustar, ó, o lado. Vai trazendo e vai ajustando, certo? Pronto. Tem gente que usa cola aqui para prender. Eu não acho que não há necessidade, porque você já tá formando ele aqui com esse fio, com esse cordão, o cordão ele prende mais. Acho que depende muito da linha, tá? Depende do fio, né, que você vai usar. Agora eu trago ele para baixo aqui, ó. Acerto tudo aqui, ó. Tá vendo? O mesmo tanto que eu deixei aqui é o tanto que eu vou deixar aqui. Para dar esse efeito. Aí, eu pego os fios e vamos fazer novamente o laço escondido, tá? Pego mais um pedaço da juta, uns 30 centímetros que eu falei, mais ou menos. Tô cortando o olhômetro, mas é mais ou menos isso, ó. Tá? Um pedaço desse. E vou fazer a mesma coisa. Passo a linha, seguro tudo aqui. Faço a voltinha aqui, a barriguinha, seguro, e aí eu trago aonde eu quero fazer
o nó, e aí eu faço as voltinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Na sexta voltinha, eu entro aqui dentro, ó, seguro tudo aqui e escondo aqui dentro e aperto os dois lados, tá? Pra ele ficar bem firme aqui, ó, tá? O segredo também desse nó escondido, ou nó invisível, olha quantos nomes que tem, gente. Nó invisível, nó escondido. Deve ter até outros nomes que eu nem sei. É uma infinidade, né, de nomenclaturas. Se você vê que fica essa pontinha, ó, tá vendo, ó? Esconde. Se quiser passar uma colinha, passa. Eu não costumo passar. A não ser que é uma peça que eu vejo que vai ficar, que pode desmanchar, assim, você fica meio na dúvida, aí você fala, ah, não, vou passar uma gotinha de cola pra ficar firme. E é isso, ó. Olha que lindo. Agora eu pego, aqui eu meço também mais ou menos uns 6 centímetros, 6 por aí, se alguém quiser maior, né? Ó, no fim, esse 1 metro, ele sobrou bastante, tá vendo? Eu acho que pode ser até 50 centímetros, diminuir pra fazer a trama. É melhor faltar do que, ó, sobrar do que faltar. E está pronto o nosso chaveirinho. Olha que bonito. Quem não quer ganhar um presentinho desse, né, gente? E é isso, gente. Com o tempo, eu vou trazendo mais peças. Existe uma infinidade de coisas, né? De painel para pôr na parede. Existe... Além do painel, existe também... Deixa eu ver, tá dando para vocês verem? Então, esses que nós fizemos hoje, olha que lindo. Essa cor, eu acho muito bonito, esse nude, ó. Né? Mas o tecido dele, esse fio, ele é muito bom para fazer talvez outros trabalhos, né? O chaveirinho parece que ele ficou parecendo uma lã, né? Mas não ficou feio, não. Eu gostei também. Eu gosto de tudo, né? Então, é isso, gente. Uma outra oportunidade eu vou trazer mais alguns trabalhos, tá? Existe um colar de mesa que eu também fiz com alguns pontos de macramê aí no canal. E muito obrigada por assistirem comigo até agora. E se Deus quiser, estaremos aí novamente aprendendo outras coisas, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.